Brunoso, os policiais militares fizeram a apreensão de um adolescente, autor de um crime de latrocínio, minutos após ele ter tirado a vida de um trabalhador de 42 anos durante um assalto. Ele rendeu a vítima na porta de casa, que reagiu à voz de assalto e acabou sendo baleado na cabeça. O adolescente foi capturado na rua de trás e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O crime aconteceu por volta das 7h50 da noite. Fim de jogo, pessoal comemorando. Tinha um grupo com 3 pessoas na QNR 3, conjunto A. Nesse momento chega um indivíduo armado, ele anuncia o assalto, rende os 3 e uma dessas vítimas acaba reagindo ao assalto. O autor, sem pensar 2 vezes, dá um tiro na nuca dele e foge. Na rua de trás, os policiais militares da RP-30, do 10º Batalhão, estavam em patrulhamento e desconfiaram porque o elemento estava andando em uma motocicleta. Ao ver a viatura, ele deixou a moto cair. Muito nervoso, tentou empurrar a moto, os policiais fizeram a abordagem e ele estava com um revólver calibre 32. Enquanto os policiais faziam a abordagem a esse elemento, um menor de idade, populares chegaram e informaram que esse indivíduo tinha acabado de matar Antônio Gomes Neto, de 42 anos, na rua de trás. Os policiais militares então perguntaram se ele sabia em relação do crime, se era ele mesmo, e ele acabou confessando, mas deu uma versão diferente do assalto. Segundo o que foi passado pelo adolescente durante a abordagem, a vítima teria agredido ele por conta de um roubo que ele teria cometido anteriormente. Mas as próprias testemunhas afirmaram que não conhecem esse indivíduo, inclusive os parentes que estavam envolvidos no suposto roubo, eles não reconheciam ele como autor, nunca tinham visto ele ali. Provavelmente ele inventou essa história para se livrar do flagrante. Mas é claro que essa história não colou. O adolescente foi trazido aqui à DCA2 em Taguatinga, onde foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio, graças à ação rápida dos policiais militares da RP-30. O prefixo estava em patrulhamento na área da QNR ali, quando escutou um barulho característico aí de disparo de arma de fogo, né? Aí entre a QNR 3 e 2 ali, entre a quadra, a gente visualizou um indivíduo numa moto. Ele saiu da esquina e caiu. E aí rapidamente ele se levantou e começou a empurrar a moto como quem estava fugindo de alguém. A gente se aproximou e procedeu em abordagem, e com o indivíduo foi localizado um revólver calibre 32, com uma munição intacta e uma deflagrada. Ele deu alguma justificativa? Vocês já estavam sabendo do crime ou foi nesse meio tempo aí que vocês descobriram que ele tinha acabado de cometer o crime de latrocínio? Durante a entrevista ali, populares se aproximaram e nos informaram que um indivíduo tinha sido baleado na QNR 3. E aí a gente perguntou se teria sido ele, ele confirmou que era o autor dos fatos e disse que tinha matado lá um outro cidadão porque ele tinha cometido um roubo do irmão dele e tinha agredido o irmão dele, e ele foi lá para cobrar essa dívida. Mas posteriormente, em contato com as outras testemunhas que estavam lá e vítimas do roubo, informaram que não, que ele chegou anunciando um assalto, e aí um deles teria reagido e ele efetuou um disparo que levou ao óbito. O adolescente de 17 anos de idade já tem passagens por atos infracionais análogos a crimes de roubo e também receptação. Apesar dessa história fraca que ele contou, dizendo que estava apenas se vingando de uma surra que ele teria levado, esse fato foi totalmente desmentido aqui na delegacia. As testemunhas que estavam no local afirmam que ele chegou anunciando o assalto, rendeu os 3 indivíduos, inclusive a vítima, o Antônio Gomes Neto, de 42 anos, e que a vítima acabou reagindo, por isso foi baleada na cabeça. O SAMU chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas infelizmente já era tarde demais, ele acabou morrendo na porta de casa. O adolescente foi apresentado aqui na DCA2 em Taguatinga, autuado pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta.